lugar, muito obrigada a presença de todos e todas. Quero agradecer, né, a disponibilidade de toda a equipe de assuntos estudantis, da Coordenadoria de Assuntos Estudantis, que hoje vão falar um pouquinho sobre o recurso Pinais. Registro a presença da nossa pró-reitora Claudineia de Araújo, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, e passo a palavra agora para a professora Claudineia. Mas antes da professora Claudineia começar a fazer a apresentação da equipe e também do assunto que nós vamos debater hoje, quero pedir a todos e todas para manter os microfones desligados, e caso algum de vocês tenha algum questionamento com relação ao recurso que está sendo debatido, façam a sua inscrição no chat, coloquem o nome no chat, que assim que terminar a apresentação, a gente abre para as perguntas, para esse debate. Então, seja muito bem-vinda, professora Claudineia, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todas e todos, boa tarde à equipe CAI ProS, boa tarde aos estudantes que conseguiram estar conosco nesta sala, neste momento, e também a todos aqueles que conseguirão, né, depois acessar essa live, que ela será disponibilizada nos canais da UFR e da própria ProS. Então, o intuito desse nosso bate-papo hoje é fazermos uma abordagem geral com relação ao recurso Pinais, a Política Nacional de Assistência Estudantil. O intuito também é, mais uma vez, tentar uma aproximação, né, fomentar essa aproximação dos estudantes com a nossa equipe está passando por um período de ampliação, né, e também tivemos uma renovação, então eu acho importante que vocês saibam quem são as pessoas que estão conduzindo todo esse processo, né, e tentando fazer com que toda a política e os programas e projetos voltados para os assuntos estudantis sejam executados na nossa instituição, tá? Então, logo mais eu retornarei com vocês para falar disso com uma breve apresentação, porque o intuito também é responder aos questionamentos daqueles que estão aqui conosco, mas eu gostaria de apresentar rapidamente, então, como que funciona a nossa Coordenadoria de Assuntos Estudantis vinculados à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, tá? Então, à frente dessa coordenadoria, a partir do mês de abril, está conosco agora a professora Luciane Almeida. Então, nosso querido Rafael deixou a nossa equipe, ele foi fazer doutorado, ele foi aprovado em um processo seletivo de doutorado em outro estado, e, portanto, ele não está mais à frente da coordenadoria, tá? Então, a professora Luciane, que vai se apresentar daqui a pouco, passa, então, a coordenar esta unidade. Além da professora Luciane, temos também o professor Tiago, que já está conosco, né, desde o ano passado, à frente da gerência, que agora passa a ser denominada Gerência de Inclusão e Diversidade, tá? Depois, se ele quiser falar um pouquinho sobre isso, ele fique à vontade. Temos também a professora Juliana, que está conosco a partir deste mês agora também, e assumiu a gerência de acompanhamento pedagógico e saúde mental estudantil. E temos também a Verônica, que está à frente também a partir desse mês da gerência de políticas estudantis, tá? Além disso, permanecem conosco a nossa querida Raíssa, assistente social, a nossa querida Priscila, e também mais uma pessoa compondo a nossa equipe, que é a Lenir, tá? Que vai também trabalhar conosco no atendimento não somente dessa coordenadoria, mas das outras coordenadorias também da ProS, tá? Então, é um prazer enorme para nós estarmos aqui com vocês, e eu acho que é só através do diálogo e da compreensão que nós vamos conseguir avançar. Já avançamos muito, vocês vão observar a partir da minha apresentação, mas eu entendo que é a partir de momentos como esses, dialogando, indo para os questionamentos, é que nós vamos conseguir avançar ainda mais.
Então, eu passo a palavra nesse momento para a professora Luciane, para que ela se apresente. A equipe fará uma apresentação breve, tá? Para que a gente, de fato, oportunize um tempo para vocês ao final deste nosso encontro, para que a gente bata o papo, né? Que é o objetivo desse nosso encontro, tá? Então, professora Luciane, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Sou professora Luciane, como fui apresentada, né, pela nossa pró-reitora, professora Claudineia. Eu sou professora docente no curso de enfermagem e estou na coordenadoria de assistência estudantil desde agora, do mês de abril, né, há 2 semanas. Recebi, então, esse convite, esse grande desafio em estar à frente dessa coordenadoria, uma coordenadoria que vem com uma função social bastante expressiva diante da universidade, porque a universidade são vocês, são os estudantes, são os alunos, né, esta pró-reitoria de extensão, cultura e assuntos estudantis, quando a gente traz a nossa coordenadoria de assuntos estudantis, nós estamos muito aqui por vocês. E o que essa coordenadoria vinha trabalhando de uma forma muito responsável, com o Rafael, venho assumindo, estamos nessa fase de transição, reconhecendo os editais disponíveis, reconhecendo que o nosso papel, ele vai muito além dos editais, mas também de garantir que haja essa democratização, né, do acesso aos estudantes na universidade, em especial aqueles em condição de vulnerabilidade, e também de a gente trazer essa igualdade, né, essa permissão para que vocês, estudantes, possam garantir essa trajetória de sucesso durante a graduação, né, estando assistido por essa política nacional de assistência estudantil que a professora Claudineia bem vai apresentar após as nossas apresentações aqui. Então, chego à coordenadoria já com uma equipe mais estruturada, né, a assistência estudantil vinha trabalhando uma supervisão de assistência, e depois da UFR, colocação da pró-reitoria e da coordenadoria, então a gente chega aí já agora com 3 gerências, trabalhando especificamente, né, alguma área da assistência estudantil, e quero dizer que estou à disposição de todos vocês, espero e estou disposta a contar, né, a disponibilizar o meu tempo, o pouco conhecimento e a busca de conhecimento para poder estar assistindo todos vocês. Eu vou passar, então, a palavra a uma das gerências, né, somos compostos aí na coordenadoria por 3 gerências, e vou passar para cada um falar um pouquinho sobre a função da gerência, né, as atribuições. Então, passo a palavra, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês neste momento tão rico de aproximação, e passo, então, a palavra para o professor Tiago, que é a nossa gerência de inclusão e diversidade. Uma boa tarde, uma boa live para todos. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Minha formação é em psicologia, eu fui aluno aqui da UFR, na época UFMT, então sou filho da casa. Hoje eu estou atuando como professor de Libras na universidade, para a maioria dos cursos de licenciatura, quer dizer, para todos os cursos de licenciatura e saúde, né, e alguns outros cursos têm buscado a disciplina de Libras. Também era da antiga comissão de inclusão, que hoje a gente conduziu ela para núcleo de inclusão. Então, hoje a gente tem na universidade um núcleo de acessibilidade e inclusão, que foi criado a partir de quando a gente assumiu, né, a gerência de inclusão e diversidade. Então, tem 2 siglas aí para a gente entender, né, quando vocês vão ver por aí, GID e NAI. GID é a gerência de inclusão. Eu vou mandar no chat aí o e-mail, tá, do núcleo e da gerência, especificadinho. Então, qualquer demanda, tá, ligada à questão de inclusão e questão de diversidade, vocês enviem e-mails para a gente, né, para a gente estar encaminhando, né, essas demandas internamente, né, a gente está dentro aí da estrutura da ProS, e a gente vai estar realizando uma série de ações,
no núcleo, que o núcleo ele vai atender os discentes, né, que tenham alguma necessidade de atenção especializada. O núcleo ele vai, e a gerência vão desenvolver políticas institucionais para esses grupos, né, e aí a gente conta com a parceria de vocês para os projetos e para as nossas empreitadas, né, a gente vai estar lançando aí editais, de algumas ações, a gente vai estar lançando eventos, por exemplo, o primeiro Fórum de Inclusão e Acessibilidade na Universidade, né, a gente vai estar fazendo essa convocatória, né, então aí a gente vai criar páginas, a gente vai ter, né, nossas páginas nas redes sociais, na página, então vocês fiquem de olho nas ações, né, do núcleo, e se sintam convidados a estar conosco como colaboradores, porque além de atender as demandas discentes, a gente vai trabalhar no âmbito de todos nós aprendermos, né, para vocês alunos terem uma formação mais completa, né, mais global e compreendendo essas questões, né, então vai ser uma experiência muito bacana e eu conto com vocês, então fiquem de olho lá nos anúncios do núcleo de inclusão e se sintam convidados a estar com a gente, né, aprendendo e construindo a universidade que a gente quer, né, que esse é o momento. Eu vou ficar por aqui, tá bom? E qualquer coisa vocês podem perguntar no momento das perguntas, podem dirigir perguntas para mim também, que eu vou estar por aqui, beleza? Um abraço e obrigado. Boa tarde. Eu sou a professora Juliana, sou docente do curso de psicologia. Eu assumi agora, no comecinho de abril, a gerência de acompanhamento pedagógico e saúde mental. Como eu acabei de assumir essa gerência, eu ainda estou me apropriando das demandas que precisam ser contempladas, e a gente está com alguns projetos, ainda não temos nada muito estruturado, mas eu estou aberta a sugestões, e assim como o professor Tiago tem já um e-mail, eu estou providenciando um e-mail da gerência, e caso vocês tenham alguma demanda que envolva ou acompanhamento pedagógico ou saúde mental no campus, vocês podem me procurar. A ideia é que essa gerência consiga promover aí saúde em todos os aspectos, envolvendo educação, acompanhamento pedagógico, com qualidade e dentro das expectativas que vocês têm de uma universidade pública de qualidade. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Verônica, sou técnica em análises clínicas do curso de medicina e atualmente estou na gerência de políticas estudantis. Quero desejar boas-vindas a todos e também desejar uma ótima live a todos nós. Obrigada. Raiza. Boa tarde a todos e todas. Sou assistente social na ProS, né? Trabalho aqui na UFMT-UFR desde dezembro de 2014 e estou muito feliz em participar deste momento e ver como tem crescido a nossa equipe agora, enquanto pró-reitoria. Me coloco à disposição também para sanar quaisquer dúvidas, relativas a documentações dos editais, a própria análise socioeconômica. Vamos participar juntos. Pri. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Priscila. Eu fico no atendimento lá da assistência estudantil, por enquanto está por e-mail. Fico lá tirando as dúvidas sobre os auxílios, editais. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá? Sejam muito bem-vindos e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Lenir. Boa tarde, sou a Lenir, a nova secretária, estou aí do lado da Priscila, para qualquer coisa estarei aqui ajudando por e-mail, estou aqui, tá bom?
uma boa live para todos nós. Acho que foram todos, Ana. Então, agora nós vamos para a apresentação. Como a Ana explicou, então, eu vou fazer uma contextualização geral, né, com relação ao recurso. É um tema que daria para a gente fazer vários encontros e pretendemos fazer à medida que as perguntas, né, e os apontamentos encaminharem dúvidas. Então, a nossa intenção é realizarmos encontros como esse periodicamente, mas o objetivo de hoje é fazer um apanhado geral com relação à política nacional de assistência estudantil, ao próprio recurso, que há muitas dúvidas com relação a como esse recurso chega até nós, ele tem que ser gerido, né, qual a responsabilidade que nós temos acerca dele. Quando eu digo nós, somos todos nós mesmos, e é por isso que o tema do nosso encontro, do nosso bate-papo, é exatamente responsabilidade compartilhada, né? Então, cada um de nós tem uma responsabilidade específica para que esse recurso, primeiro, chegue diante de tantos cortes que nós estamos vivenciando na educação pública brasileira, e depois que ele seja conduzido da maneira correta por todos nós, tá? E que a gente possa garanti-lo, né, cada vez mais em uma ascendente, né, e não em um retrocesso. Então, esse é o nosso objetivo, tá? A Priscila vai me apoiar na apresentação, porque eu gosto de ficar mais próximo, assim, quando eu estou lá apresentando, a impressão que eu tenho que eu estou um pouco distante, então ela vai me apoiar, vai transmitir, vai apresentar para mim, e eu vou, então, contextualizando, como a professora Ana Paola nos disse, e ao final, então, vocês podem fazer perguntas sobre todo o contexto da apresentação e também sobre algum outro contexto que vocês queiram saber da assistência estudantil e da nossa coordenadoria. Tudo bem, Pri? Bom, então, eu disse agora há pouco, né, o nosso objetivo com esse nosso terceiro encontro, por incrível que pareça, né, não é o primeiro encontro que nós temos para falar de PNAES, nós já realizamos 2 ou 3 outros encontros, né, para falarmos sobre isso, desde a gestão anterior, né, desde a própria formatação da SAI, já existia esse compromisso, né, com a transparência e a responsabilidade compartilhada. Então, o nosso objetivo naquele primeiro seminário que nós fizemos no início do ano, né, para quem assistiu ou para quem esteve conosco lá também, era exatamente enfatizar essa transparência e essa responsabilidade compartilhada. E já naquele momento, a gente falava com vocês sobre todo o nosso planejamento, as nossas expectativas, e aí tem até uma parte dessa apresentação que eu trago novamente alguns slides que o Rafael utilizou na apresentação dele, para que a gente relembre de tudo que foi feito no ano de 2020, e também as nossas expectativas agora e os nossos anseios, né, e também, por que não dizer, as nossas angústias, né, com relação a esse cenário que se apresenta para o ano de 2021, tá? Pri, pode passar, por gentileza. Se você também puder fazer a gentileza de ocultar, clicar ali em ocultar para que todos vejam isso, muito obrigada. Bom, então, pessoal, eu começo a conversar com vocês até por entender que quem está nos assistindo, ou quem vai nos assistir posteriormente, possa ter conhecimento zero com relação a este recurso, com relação a esse Plano Nacional de Assistência Estudantil. Então, eu decidi trazer, assim, lá mesmo no início de toda essa questão, né? Aqueles que já sabem, ou aqueles que já ouviram falar, eu peço desculpas, mas como boa professora que sou, acho que sou, eu gosto sempre de voltar lá no começo de tudo para que todos compreendam, tá? Então, o que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, né? Ele é um plano do Ministério da Educação que visa apoiar a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação. Está aí a questão presencial, porque obviamente em 2010
né, nem nos nossos piores pesadelos nós teríamos a situação vivenciada hoje. Então, quando aparece nos nossos editais a questão da presencialidade, é porque o decreto e o próprio Plano Nacional está vinculado a isso, tá? Das instituições federais de ensino superior. Então, o objetivo desse Plano Nacional é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão. E aí eu deixo aí em destaque os principais pontos, exatamente porque é como a equipe dos assuntos estudantis trabalham, né? Então, precisa estar matriculado para vivenciar essa política nacional de assistência estudantil, e esta política, esse plano, esse decreto, e tudo que envolve assistência estudantil, ela vem como forma de contribuição, né? Então, por mais que tenhamos a vontade de que este plano, ele seja determinante, né, ele seja fator único determinante, ele não é. Ele é fator importantíssimo que contribui para a melhoria do desempenho acadêmico. Mas aí entra a questão da responsabilidade que nós vamos bater aqui na tecla individual, né, de cada um. Então, depende de todo o contexto, mas também depende de todo o recebimento que esse estudante terá, né, sobre essa contribuição e como ele se comportará diante dela. Pode passar, Pri, por favor. Bom, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, então, ele tem como programas, né, ele tem como objetivos todas essas questões aí: a moradia estudantil, alimentação, apoio pedagógico, inclusão digital, cultura, esporte, saúde, inclusão e acessibilidade, creche e transporte, né? Então, de todos os preceitos, de todos os contextos que envolvem esse plano nacional, nós já atendemos a maior parte delas, que é essa parte que está em verde, tá? E as duas partes de baixo, nós não atendemos ainda enquanto Universidade Federal de Rondonópolis, e estamos sempre dialogando sobre isso, mas ainda não conseguimos avançar enquanto prática mesmo, tá? Então, até inclusão, acessibilidade e saúde, também nós estamos no momento de início, como o professor Tiago já disse, a própria professora Juliana já disse, nós estamos aí iniciando esse processo de atendimento a esse decreto, a esse plano nacional, mesmo diante de uma dificuldade financeira imensa e do maior corte histórico que este plano está vivenciando, que vocês verão durante a apresentação. As ações voltadas para esse plano nacional, elas são executadas pela própria instituição de ensino, que deve realizar, né, toda a política, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa. Então, se vocês tiverem a curiosidade de estudar sobre as políticas de assistência estudantil, as políticas de assuntos estudantis em diferentes universidades, cada uma delas vai ter um caminho, né, vai ter uma forma de conduzir esta política, tá? Mas todas elas precisam respeitar todas essas prioridades que estão sendo apresentadas aí para vocês, certo? E todas elas, além de respeitar esta prioridade, ela precisa demonstrar cotidianamente de que forma ela implementa, de que forma ela acompanha e de que forma ela avalia o desenvolvimento desse programa. Pode passar, Pri. Então, eu coloco aí a carinha do decreto mesmo, né, para que vocês, caso não, gostaria muito que todos vocês tivessem curiosidade, né, de ler esse decreto. Ele é muito pequenininho, tá? Ele tem poucas páginas, é de fácil compreensão, tá? Então, todas e todos podem ter acesso, estudá-lo, e também fazer contribuições ou sugestões, ou mesmo questionamentos, sobre como esse decreto está sendo aplicado dentro da nossa instituição, tá? Então, aí são objetivos, né, dentro daquelas prioridades que nós colocamos: democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior, reduzir as taxas de retenção e evasão
e contribuir para a promoção de inclusão social pela educação. Pode passar, Pri. Bom, aqui eu trago ainda alguns outros destaques, né, que vocês também verificam nos nossos editais, né, então é bem importante que todos que têm acesso aos nossos editais, aos nossos planejamentos, aos nossos programas, verifiquem o quanto é necessário que eles estejam condizentes com o que o decreto nos traz, tá? Então, serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação básica, né, ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais do ensino superior, tá? Então, a prioridade são esses dois perfis, é por isso que nós falamos o tempo todo de perfil, é por isso que mesmo no meio de uma pandemia, nós não podemos lançar editais que contemplem o número de estudantes que nós gostaríamos que contemplasse, seja qual for a ação, pelo menos de forma direta, porque até o momento o recurso que nos é repassado tem nos permitido atender essas duas prioridades, né? Então, nós estamos sempre focados no atendimento a essas duas prioridades, pelo menos de maneira direta. Acreditamos também, enquanto equipe, que indiretamente nós atingimos um número maior de estudantes que estão até fora desse contexto de prioridade, tá? Além dos requisitos previstos pela própria instituição, deverá fixar requisitos para percepção de assistência estudantil, né? Então, todos os nossos editais, eles são o tempo todo analisados e reanalisados pela equipe, que está o tempo todo estudando esses requisitos, reavaliando esses requisitos e conversando sobre eles, tá? Além de ter esses requisitos previstos nos editais, nós temos que ter mecanismos de acompanhamento de avaliação desse recurso. É por isso que nós precisamos ter o acompanhamento pedagógico, é por isso que nós precisamos ter a prestação de contas, é por isso que nós precisamos lançar os editais de renovação, é por isso que nós precisamos fazer com que os estudantes estejam o tempo todo alinhados com aquilo que os editais estão dizendo, e esses editais alinhados com aquilo que a política nacional está conduzindo, tá? Então, esses recursos, eles são repassados às instituições federais e deverão implementar as ações de assistências estudantis. As despesas do PNAES ocorrerão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições de ensino superior, devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações orçamentárias existentes, observados os limites estipulados da forma da legislação orçamentária e financeira vigente. Então, é sempre essa análise que o Ministério da Educação vai fazer. Primeiro, qual o recurso destinado? Essa é uma pergunta que ronda a cabeça da equipe todo final de ano e início de ano, tá? Então, a gente, no final do ano, sempre avalia as ações do ano que está finalizando. A gente sempre gera relatórios verificando quais foram os estudantes atendidos e com qual qualidade eles foram atendidos, em contrapartida do recurso que foi ofertado. Por outro lado, a equipe do Ministério da Educação também receberá os nossos relatórios e farão com uma qualidade, com uma riqueza de rigorosidade ainda muito maior, de como é que nós, enquanto Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Rondonópolis, e agora, Universidade Federal de Rondonópolis, estamos conduzindo esse recurso. E isso tem impacto, inclusive, com a sequência de liberação desses recursos para os anos posteriores, tá? Então, vocês podem ver aqui que esse decreto, ele foi publicado em 2010, tá? Então, está lá, eu coloquei o texto, não substitui, porque são recortes, né? Então, vocês podem acessar o documento original nesta fonte que eu trago para vocês aí. Pode passar, Pri, por favor. Bom, então, o que eu percebo que as pessoas ficam um pouco surpresas, né,
principalmente, obviamente, os estudantes que não têm e não devem ter, nesse momento, experiência com gestão, né? Mas é importante que todos saibam que cada uma das ações desenvolvidas com a utilização desse recurso, por menor que seja e por mais simples que pareça, elas são conduzidas ao final a um relatório, a um acompanhamento que é auditado. Então, todas as nossas ações, para nós que estamos fazendo a gestão e para vocês que estão recebendo, elas são auditadas, tá? Pelo Ministério de Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, Secretaria Federal de Controle Interno e Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais, tá? Então, este documento é de fácil acesso, também tem a fonte para vocês, e é um dos relatórios de consolidação dos resultados de gestão do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que nós devemos, nós temos a participação anual, tá? Então, há de se compreender o porquê de tantos critérios, né? Há de se compreender o porquê de tanto zelo, e há de se compreender o porquê que muitas vezes a gente gostaria de atender a demanda apresentada, mas às vezes não é possível, né? Exatamente porque não condiz com os critérios que nós estamos utilizando, tanto de seleção como de acompanhamento. Pode passar, Pri, por favor. Aqui eu trago, então, deste mesmo relatório, uma estrutura para a implementação do PNAES e mais ou menos o que esse acompanhamento diz respeito. Obviamente que se vocês lerem o relatório, haverão diversos gráficos como esse, mas eu coloquei algumas coisas que eu acho que para o nosso bate-papo de hoje seria muito interessante vocês saberem. Então, por exemplo, o setor da instituição que está sendo, né, acompanhada ou auditada, que cuida dos recursos finais, possui recursos humanos adequados? Tá? Então, nós temos uma história enquanto campus universitário, certo? E todos que estão na equipe há mais tempo sabem muito melhor que eu que nós não tínhamos e ainda não temos recursos humanos adequados para atender essa política estudantil dentro da nossa universidade. Então, essa é uma das nossas principais frentes de batalha neste momento, né? São tantas, são muitas, mas uma das nossas principais frentes é: precisamos ter recursos humanos adequados. Às vezes se confunde muito a implementação do PNAES, a utilização desse recurso com repasse de auxílios e bolsa. Mas como já dizia o nosso querido Rafael, quando eu entrei na Proesse, é muito mais que isso, tem que ser muito mais que isso, né? Até que esse auxílio e que essa bolsa chega para esse estudante com um objetivo também muito maior do que simplesmente uma ajuda de custo financeiro, ela passa por muitas mãos, ela passa por muitas análises, e isso precisa de muitas situações adequadas, tempo, pessoas, competências, especificidades, né? Então, é isso que nós estamos buscando dentro da Proesse, que, primeiro, a gente tenha recursos humanos adequados em número, mas principalmente em qualidade, tá? Existem normas que regulamentam devidamente o PNAES no âmbito da IFES, né? Hoje, nós ainda estamos utilizando as normativas da Universidade Federal de Mato Grosso, que é a nossa universidade tutora, e já estamos aí no aguardo da aprovação do nosso plano de desenvolvimento institucional e depois regimento institucional, para que a gente comece, então, a disparar as nossas normativas, que já estão também em fase de elaboração, voltados para os nossos objetivos com relação a esse recurso, tá? Mas, então, é importante também que saibamos, né, que tudo é pautado nessa regulamentação, tudo precisa estar regulamentado. Quando você dá uma resposta ao estudante, você tem que estar pautado em um ato normativo, em uma regulamentação institucional, né? E às vezes, quando você não dá a resposta também que o estudante, o professor, o coordenador, o gestor não quer ouvir, é porque você também precisa cumprir essa regulamentação.
tá? Então, é importante também que vocês saibam que todos que compõem a equipe da Coordenadoria de Assuntos Estudantis são profissionais que atuam diante de uma regulamentação institucional. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente escuta muito, porque o fulano não me atendeu, porque o fulano não quis, porque o fulano... Não é pessoal, tá? É profissional, é institucional, é uma situação de regulamentação como tem que ser, né? Imagina se o recurso público nós recebemos e utilizamos de uma instituição pública de educação que temos tanto orgulho, não tivesse essa organização. É assim mesmo que tem que ser. O setor da IFES, que cuida do PNAES, possui estrutura física adequada? Então, eu vou voltar lá à primeira ali do setor que cuida com relação aos recursos humanos. Também, enquanto campus universitário, não tínhamos uma estrutura adequada, certo? Então, agora, enquanto Universidade Federal de Rondonópolis, nós estamos também melhorando a estrutura física para o atendimento dos nossos estudantes, assim como para o atendimento das outras demandas da instituição. Professor, está dentro do ideal, daquilo que realmente a gente precisa? Ainda não, mas nós estamos focados para que isso melhore a partir a cada momento, né? Então, essa pró-reitoria está completando no mês de maio 1 ano de existência, né? E já havia, antes dela, movimentos e esforços com relação a tudo isso, a fazer com que essa política seja executada de maneira coerente a tudo que preconiza a política nacional. Então, veja, para que essa política aconteça na sua instituição, você precisa ter normativas, regulamentação, recursos humanos adequados, estrutura física adequada, tá? Pode passar, Pri. Aqui eu coloquei para vocês um dado muito importante, porque a gente que já está há mais tempo, o Tiago falou que é egresso, eu também sou, apesar de não ter concluído, mas eu entrei na universidade pública, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Rondonópolis, né? E desde a nossa entrada, né, para nós que estamos aí lá mais velhinhos, nós já não tínhamos uma política de atendimento a estudantes em vulnerabilidade social para entrar na universidade, né? Isso já foi um avanço, isso já foi um marco muito grande. Eu, por exemplo, não vivenciei isso, né? Eu vivenciei a época que era uma entrada de maneira ampliada, né? Você tinha uma participação, uma concorrência ampliada. À medida que essas políticas começam a ser implementadas, tanto com relação à entrada na universidade, como com relação à evolução do número de matrículas, para a questão também, priorizando, né, os estudantes socioeconomicamente vulneráveis, o país passa por um momento muito interessante com relação a isso. Então, essas matrículas vão se multiplicando, esta adesão, essa inclusão a esse público, ela vai se tornando real, apesar dos protestos que existem até hoje, né? E isso reforça ainda mais a necessidade de estratégias e políticas que atendam de maneira adequada, né, a este público, porque não é somente permitir a entrada, né, já é muito interessante, já é muito importante. Agora e depois, né, quais são as ações que estão sendo realizadas internamente para que esse estudante socioeconomicamente vulnerável consiga concluir o seu curso com êxito, porque também não é somente concluir, né, não é somente conseguir pagar o seu aluguel, se alimentar para concluir, não. O que nós desejamos é que esse suporte ele seja dado para que essa formação ela seja realizada de maneira compatível a todos os demais, tá? Pode passar, Pri. Bom, aqui então trago também com relação ao recurso, né, a ação orçamentária, que é esse valor que nós utilizamos anualmente, que nós sabemos a partir de um planejamento nacional, né, de planejamento de um orçamento, e que durante
o ano de 2008, a implantação, a publicação do decreto em 2010, até ali o ano de 2016, e aí eu gostaria de jogar um pouquinho mais até 2019, também veio com relação a um repasse que veio ganhando mais adesão de forma ascendente, né? Então, a cada ano que passava, esse recurso, esse orçamento alocado, ele era maior, ele era mais compatível com as necessidades apresentadas. Obviamente que as ações, elas ficavam, ao longo do tempo, ficam melhor organizadas e, portanto, as demandas se multiplicam e as instituições conseguem demonstrar, né, a necessidade desse recurso. Então, até 2019, pode passar, Pri, por favor. Nós tínhamos, então, esse recurso PINAES tendo reajustes positivos, tá? Então, aqui é uma outra informação interessante para vocês, nós temos um Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis e temos também os fóruns regionais, né? Que são reuniões, grupos institucionalizados de pró-reitores que pensam o tempo todo em políticas estudantis, em assuntos comunitários e estudantis. E essa é um texto que eu tirei deste site, do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, e que ele diz sobre o recurso, né? Ao longo dos anos de experiência na aplicação dos recursos, o PINAES tem se revelado fundamental para grande parte dos estudantes atendidos, revertendo-se em números que demonstraram, ou que demonstram a melhoria dos índices de retenção e evasão universitária, né? Então, como que foi demonstrado? A partir de relatórios. Quem faz relatório? A equipe que te atende. E como que essa equipe faz um relatório de qualidade? Te atendendo adequadamente, de acordo com o que está sendo preconizado na política nacional. Então, o FONAPRACE reconhece e valoriza a importância do PINAES para o desenvolvimento da assistência estudantil e tem participado ativamente de várias reuniões junto à ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior, nesta luta para que o recurso seja mantido e que ele tenha os reajustes necessários para que as políticas sejam de fato efetivadas, tá? Então, veja, em 2019, o recurso do PINAES teve um reajuste de 10%, né? Fruto dessa luta aí do ANDIFES, do FONAPRACE, mas também das organizações estudantis, que é uma organização que a gente está sentindo falta também desta força, conosco, com os professores, com os gestores, né, em busca da consolidação e da garantia desse recurso, que no final das contas é para o atendimento dos estudantes, obviamente, tá? Então, 19 e 20 a gente ainda sustentou esse recurso com um número adequado, né, ou próximo do adequado, para a execução das ações voltadas para a política nacional. Pode passar, Pri. E como que estamos em 2021, né? Então, daqui a pouco eu vou reapresentar alguns dados do que nós fizemos em 2020, e 2020 nós já começamos a vivenciar a questão dos cortes, né, que já estavam sendo anunciados. Então, em 2020 nós já trabalhamos nesse contexto. Além disso, essa coordenadoria e essa pró-reitoria, ela é criada no meio a esse contexto de anúncios de corte / contexto pandemia, né? E por que que isso tem que ser levado em conta? Primeiro, porque é um assunto que tem que ser levado em conta em todos os aspectos da nossa vida, mas porque nós tivemos que reorganizar, replanejar, realocar recursos diante de uma pandemia que redirecionou todas as ações a partir de um restaurante universitário fechado, a partir de estudantes que tiveram que deixar os seus lares, a partir de alguns benefícios que tiveram que ser repensados, no nosso caso, que somos ainda uma instituição pequena, até que não tivemos condições, que não conseguíssemos organizar. Nós fechamos um 2020 diante de um esforço imenso dessa pequena equipe que ainda existe,
com muito sucesso. Por quê? Porque não houve atraso de repasse, não houve suspensão de repasse. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês como foi que a equipe, à época, resolveu a situação do restaurante com relação a um complemento de alimentação, um auxílio complementar de alimentação que garantiu aos estudantes em vulnerabilidade, que eram atendidos 100% pelo restaurante, que recebesse esse auxílio desde que comprovadas suas atividades no município, né? Então, 2020 nós vivenciamos aí toda essa loucura da implantação, dos anúncios recorrentes de corte de recurso, da pandemia e dos reajustes que nós tivemos que fazer para atender a todas as demandas e para replanejar, né, as ações diante também do que nos foi apresentado pela pandemia, como, por exemplo, os próprios editais de inclusão digital, né? Pode passar, Pri, por favor. Bom, então aí, olha, desde meados de 2020, quando a gente entrega o primeiro relatório semestral e já começa a pensar no planejamento para 2021, nós já tínhamos anúncios de que teríamos um corte de 15%, que subiu para 18,5%, que chegou a 22%, tá? Então, hoje é a nossa realidade. Nós temos um corte linear do recurso que nós recebíamos até o ano passado de 22%, né? E aí eu trago alguns anúncios aí públicos para vocês. A própria Andifes alertou sobre os impactos do corte do orçamento estudantil, né? Então, nós que ainda temos uma gestão de um número pequeno de estudantes de uma universidade que está sendo implantada, estamos conseguindo, claro que com um esforço muito grande de todos os envolvidos, manter os nossos programas, manter os nossos projetos, os nossos auxílios, as nossas bolsas, né? Mas para muitas universidades, onde o programa de assistência estudantil é um mundo, né, de pessoas que necessitam disso, houveram cortes, houveram redução, houveram congelamento, houveram atrasos, né? Então, como nós estamos todos unidos para que essa política atenda a todas as instituições do país, então nós estávamos, desde julho do ano passado, com essa angústia de como isso ia ocorrer, tá? Então, eu coloco aí embaixo, né, também um anúncio público da página da UFMT, sobre a projeto de lei orçamentária do ano de 2021, que nós não temos ainda a sua aprovação, estamos aguardando, né, no dia 14 de abril, estamos ainda aguardando como será aprovada, como ela será constituída. Então, ela está em trâmite no Congresso Nacional, aguardando aprovação legislativa, e, no caso da UFMT, trabalha com a Comissão Mista Consune e Concep, a distribuição do orçamento previsto, considerando ainda a delimitação dos investimentos finais, que tem redução linear em torno de 22% do orçamento, tá? Então, isso também está sendo feito aqui, nós já fizemos esse planejamento e replanejamento pelo menos umas 4 vezes, estamos aguardando a aprovação para termos esse número real, eu até trago uma tabela para vocês ao final, já considerando o corte, mas nós não sabemos esse número real ainda, tá? E eu destaco aqui mais uma vez que, mesmo estando no mês de abril, né, já viramos o ano financeiro, a Universidade Federal de Rondonópolis vem cumprindo com todas as suas folhas de pagamento. Nós estamos no 10º dia útil, né, e aí nós temos também uma questão aí da equipe que sempre organiza esse pagamento para a gente tentar trazer ao máximo possível para os primeiros dias do mês, né, mas como teve feriado no início de abril, nós tivemos aí, estamos aguardando aí que esse pagamento seja feito, né, Priscila, até amanhã, tá? Mas, de uma forma geral, nós não tivemos até o momento nenhum prejuízo para todas as nossas ações. Contudo, estamos, sim, preocupados, ansiosos e angustiados diante desta aprovação, do que ela nos trará de realidade, de como a gente vai poder, finalmente, começar as nossas ações para o ano de 2021. Pode passar, Pri. Aqui eu trago, então, para vocês algumas outras, né, informações com relação a esse corte, né. Então, o MEC deve cortar cerca de 1 bilhão de universidades em 2021, reitores veem quadro insustentável
Então, já existem pró-reitorias de assuntos estudantis que estão fazendo todos os tipos de reajustes possíveis e imagináveis, de bolsas que tinham valor de R$400, desceram para 200, de programas e editais que foram congelados, que não sabem mais se vai continuar pagando, né? E tudo isso nós também vamos precisar verificar se nós chegaremos a esse contexto ou não dentro da nossa instituição, tá? Ali um outro anúncio da Universidade Federal de Goiás: o governo libera diferença orçamentária do PNAES em caráter emergencial, mas os recursos são insuficientes, então esse repasse também do valor global que é aprovado nessa lei orçamentária, ele é feito mensalmente, né, e também tem essa expectativa se ele realmente será repassado, se ele será repassado no dia certo, tá? E ali da UNB, alunos da Universidade de Brasília em vulnerabilidade socioeconômica que recebem auxílio alimentação emergencial estão sem bolsa para fevereiro garantida. Segundo a instituição, faltam recursos, pois a lei orçamentária anual ainda não foi aprovada, e o auxílio só será ofertado no próximo semestre letivo, com a abertura de um novo edital, tá? Então, é uma situação que está acontecendo nas grandes instituições, mas que pode, sim, atingir instituições que estão nascendo, né, como a nossa. Então, primeiro, por que eu chamei esse bate-papo de responsabilidade compartilhada? Primeira coisa, valorizar o que temos, né? Então, a nossa equipe, ela sofre bastante com relação à não valorização de algumas pessoas que estão aí na nossa universidade, não somente estudante. Então, eu acho muito importante ressaltarmos do quanto essa equipe e essa gestão e essa universidade está honrando com o seu compromisso até o momento, mesmo diante de tantas dificuldades, e, claro, tendo, por enquanto, orçamentos ainda garantidos do ano passado e também de repasses mensais. Mas, a qualquer momento, isso pode parar de acontecer. Então, é preciso que os estudantes estejam atentos a isso. É preciso que os estudantes estejam debatendo isso. E eu não digo somente, pessoal, aqueles estudantes que recebem esse valor. Esses estudantes que são auxiliados e atendidos, esses estudantes bolsistas, é uma luta que tem que ser de todos e todas, né? Porque se impacta diretamente a política de assuntos estudantis, obviamente toda a estrutura está no alvo, está comprometida, né? Então, eu espero que um número bem grande de estudantes e coordenadores, e gestores e professores assistam essa gravação depois, no sentido de alerta mesmo. Nós estamos em um momento de muita fragilidade, e nós estamos em um momento de repensarmos quantas vezes forem necessárias as nossas ações e valorizarmos também aquilo que está podendo ser realizado e aquilo que está sendo realizado até o momento. Pode passar, Pri, por favor. Então, eu trago de volta, né, alguns slides que o Rafael nos apresentou lá na nossa primeira live, com relação ao que nós conseguimos fazer lá no ano de 2020. Então, nós tivemos 175 estudantes atendidos com auxílio permanência, no valor de R$400, ressalto que esse não é mais o valor real e geral para todas as universidades. Muitos estão baixando, tem universidade pagando R$230 para auxílio moradia, tem universidade pagando 200 para auxílio moradia, é só vocês procurarem. Né, eu até pensei em trazer alguns editais, mas eu achei que ia ficar muito cansativo, tá? Então, 104 para auxílio moradia, 202 isenção de alimentação enquanto o restaurante estava funcionando, pode passar, Pri. 22 estudantes moradores da casa do estudante, quando era possível também estar na casa, hoje esse número está, aliás, todos eles estão fora da casa, porque a casa está passando por manutenção, pode passar, Pri. 98 atendidos com adicional de alimentação de R$40, que já havia sido pago, e 22 atendidos com valor integral, pagas em contrato nos dias de fechamento do restaurante, R$21 e R$45 por dia, que foi o mesmo valor utilizado para o primeiro momento de atendimento do complementar de alimentação frente à pandemia.
Então, foi esse cálculo que foi realizado para a equipe. Se o restaurante vai ficar fechado permanentemente, então pegou-se esse valor por dia, multiplicou, né, pelos dias que ele ficaria, e quando o estudante comprovava a necessidade de permanência no município e realização de atividades vinculadas à universidade, esse repasse era feito. Pode passar, Pri. Que é o complementar de alimentação. Então, 55 estudantes receberam um valor médio de R$ 664,95. Começamos a pagar um valor para a adesão ao chip de celular, chip não, me desculpe, acesso à internet, né, por celular, de R$ 50. Tivemos uma adesão baixa no primeiro momento, 15 estudantes, apesar de muito AUE que foi feito com relação a isso, que o valor era baixo, que ia atingir poucas pessoas, nós tivemos uma adesão bem baixa, e mesmo assim fomos atrás, enquanto equipe ProS, para aumentar o valor. Pode passar, Pri, por favor. E ainda tivemos essa questão da simplificação da documentação para análise de renda, né, uma vez que estávamos atendendo estudantes que já estavam vinculados à ProS. Pode passar, Pri, por favor. Aí nós entramos, então, com novos editais para a inclusão digital, tendo acesso à internet aumentado, o valor aumentado de 50 para 70, onde 97 estudantes foram atendidos, né, então aumentou aí o número também de procura e de adesão, e também decidimos ofertar edital para a aquisição de computadores ou notebooks, também entre pouquíssimas universidades no país que decidiram por ofertar esse valor em pecúnia para que o estudante comprasse o seu computador diante de tanta dificuldade, alunos que estavam fora do estado, como que a gente mandaria esses computadores ou esses notebooks, a gente não poderia permitir o deslocamento desses alunos para vir na instituição e pegar, não podíamos confiar que outras políticas diretamente, de maneira mais abrangente, nacional, com relação à internet, não fosse demorar muito para conseguir essa adesão e ficar também com essa dependência do Ministério, então decidimos fazer as nossas ações internas e atendemos em um primeiro momento 151 no ano de 2020. Pode passar, Pri. Então, abriu-se um campo de atuação porque são editais novos, né, diante da questão da pandemia. Pode passar, por favor. Auxílio emergencial, que foram 3 atendidos, né, valor variável de acordo com a condição de cada um, referente ao contexto da Covid-19, pode passar, Pri. Pago em até 2 parcelas. Esse auxílio emergencial, gente, é uma outra situação bem importante, né, para que vocês compreendam e para que vocês também sejam multiplicadores dessa informação. O auxílio emergencial, ele também precisa passar por uma análise da equipe técnica da Coordenadoria de Assuntos Estudantis, né? Porque acho que o próprio nome pode deixar a entender que, assim, qualquer emergência que o estudante tenha, eu vou entrar em contato por e-mail, por telefone com a Coordenadoria de Assuntos Estudantis e 2 dias depois o dinheiro vai estar na minha conta. Não é assim. Como esse recurso é um recurso vinculado a Política Nacional de Assuntos Estudantis, deve seguir todos os critérios que estão preconizados no decreto. Portanto, o estudante que precisa desse auxílio, ele precisa fazer o seu requerimento e passar por uma análise técnica com assistente social, com a psicóloga, com alguns outros membros da equipe, se necessário, para verificar, de fato, para que a equipe possa comprovar nos seus relatórios depois o porquê que esse estudante foi atendido com esse recurso, tá? Pode passar, Pri. Bom, além disso, apoio de projetos da ProS, 10 foram atendidos, extensão, projetos de extensão, bolsas de extensão de ações afirmativas, 18, de pesquisa, 16, tutoria digital, 11. Também todas, a extensão e pesquisa já tinha, só foi ampliado um pouco, e a tutoria digital foi um edital novo. Pode passar, Priscila. Então, aqui, o tipo de auxílio concedido, né, é uma abordagem mais geral, né, para vocês, de como foi conduzido esse recurso no ano de 2020. Então, em destaque, permanência, moradia, alimentação, como tem que ser, inclusão digital, internet e computador diante do contexto da pandemia,
né, e ali a extensão, a pesquisa, inovação e tudo, Bolsa Tutoria Digital, vindo também como novas ferramentas de atendimento ao estudante. Pode passar. Aqui, então, o valor de auxílio concedido, né, então nós tivemos auxílios de até R$ 1.400, né, mas lembrando que muitos dos nossos estudantes recebem 2 auxílios e bolsa, né, lembrando também que não pode receber 2 bolsas ao mesmo tempo, sendo que muitos dos nossos estudantes, a maioria, não tem um único auxílio ou uma única bolsa, fato que contribui de maneira essencial e quase que sempre decisiva, né, para a permanência do estudante na sua graduação. Pode passar, Pri. Investimentos. Foram comprados alguns equipamentos e materiais para a casa do estudante, que inclusive já estão chegando, e também começou a ser realizada, né, em 2020, mas mais fortemente agora, nos primeiros meses de 2021, a manutenção da casa do estudante do RU, né, porque os prédios públicos, eles são construídos e para alguns gestores, ele tem vida eterna, né, assim, não se faz manutenção somente quando chega em uma situação, em um contexto que já está praticamente impossível de ser utilizado. Então, foi um olhar que nós tivemos também, diante da necessidade do afastamento dos estudantes por conta da pandemia, nós vimos uma oportunidade, né, de utilização também dos nossos planejamentos financeiros para realizar essa manutenção. Então, tanto o restaurante universitário como a casa do estudante estavam em situações deploráveis, né, muito difíceis. E aí nós iniciamos aí, em 2020, essa manutenção, depois vocês verão com os próprios olhos como estão ficando. Ainda não é como desejamos, temos planejamento de ainda ter uma segunda etapa para a casa do estudante e também iniciar, se tivermos orçamento, claro, aprovado, manutenção de alguns outros espaços estudantis dentro da UFR que estavam, sim, abandonados, tá? Por favor, próximo. Atividades ainda em andamento. Pode passar? Então, foram muitos os avanços, né, e aí quando eu falo de responsabilidade compartilhada também é importante trazer os avanços que essa equipe faz, que essa equipe consegue, né, nesse 1 ano de gestão, porque a gente tem por costume mesmo, né, acho que é algo cultural, reclamar, né, e aí, às vezes nós mesmos também não enxergamos todos os avanços e os resultados atingidos. Então, primeiro avanço, sem dúvida alguma, diante do contexto das ameaças de corte. Todos os auxílios e todas as bolsas vigentes, quando da criação do APOROS, foram mantidos e mantidas. Ah, mas eu conheço um estudante que perdeu a bolsa, ou que perdeu o auxílio. Pode ter relação com o contexto de prestação de contas, com o contexto dos critérios que ele precisa atingir para manter esse auxílio, né, ou essa bolsa. Mas o número de bolsas com relação ao valor que foi recebido, ele foi mantido e foi até certo ponto ampliado, né, com outras ações ali que oportunizam para o aluno serem bolsistas e, além disso, participarem de projetos de extensão, de pesquisa e outras ações importantíssimas para a sua formação. A equipe atua frente à pandemia de maneira dinâmica e flexível, procurando caminhos adequados e dentro da legalidade. Então, além de atendê-los diariamente, a equipe está o tempo todo pensando de que forma nós vamos aí termos essa flexibilidade, essas adaptações frente a uma pandemia que não tem data para acabar, muito pelo contrário, né? Então, a gente tem que fazer as duas coisas, tentar garantir o que já está em andamento e também planejar as nossas ações diante de um contexto que pode demorar mais tempo do que gostaríamos, de forma remota, de forma distante, né? E diversos impactos que isso traz para o estudante, desde a sua entrada até a sua formatura, né? Então, talvez lá em março do ano passado, fosse mais
tranquilo, não diria tranquilo, mas fosse mais adequado para nós pararmos um tempo, muito tempo, e pensarmos isso sem estar executando as ações em andamento. Mas aí, como ficariam os estudantes que dependem 100% disso para a sua continuidade da graduação? Como ficariam os estudantes que estão contando os dias, os minutos e os segundos para formar, colar grau, porque talvez tenham oportunidade de emprego em um país onde o desemprego aumenta a cada segundo também, né? Optou-se por oferecer os auxílios de inclusão digital, internet e computadores com pagamento em pecúnia. Nós entendemos que foi um acerto, né, porque, de fato, a questão do empréstimo, as instituições que optaram por isso estão tendo muitos problemas com relação a esse deslocamento, o aluno que pega e que não consegue utilizar, ou que não devolve, né, e várias outras situações. Criação e gestão do projeto Acolhida Digital Discente, entre PROEG e PROES, que foi um projeto que deu muito certo e continua dando muito certo, e com certeza será mantido se orçamento tivermos, para além da pandemia, né? Porque, de fato, essa inclusão digital, ela está prevista no decreto e ela é essencial para todos nós e será cada vez mais a partir de agora. Então, é preciso também que tenhamos esse olhar para aqueles que não têm tantas facilidades, né, de acesso digital e de manuseio digital, como alguns outros possuem. Manutenção e ampliação das bolsas de extensão, pesquisa e inovação, criação do núcleo de inclusão e acessibilidade, como o professor Tiago já disse, foi um avanço muito grande. Essa criação desse núcleo, ela vem sendo solicitada em todos os relatórios que o MEC nos envia. Nós tínhamos uma comissão, que inclusive o professor Tiago participava, e que também tinha uma atuação muito importante, mas uma vez que temos hoje uma gerência, um gerente, né? Eu gosto muito de deixar registrado, nós temos gerentes, não temos gerências, né? Nosso sonho é termos as gerências, né, Tiago? Então, já temos um gerente, já temos o núcleo, né? E esta atuação em conjunto tem trazido muitos avanços e que a gente espera, né, que também sejam correspondidos dentro da instituição frente às necessidades apresentadas, porque também não adianta termos um núcleo, organizarmos as ações se não tivermos uma contrapartida adequada, né, institucional, para que as ações sejam de fato aplicadas. Então, a criação do núcleo foi outro avanço importantíssimo dentro da nossa coordenadoria. Pode passar, Pri. Aqui eu trago também essa questão do auxílio complementar, porque agora foi lançado um outro edital. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês bem rapidamente quais os editais que estão vigentes, né? Então, quando a pandemia, né, estourou, digamos assim, foi feita uma instrução normativa garantindo aqueles estudantes em vulnerabilidade socioeconômica que dependiam diretamente do restaurante para se alimentar. Então, foi realizada uma instrução normativa para fazer o pagamento a esses estudantes, né, de um valor acessível e adequado diante do que ele precisava ali, frente a um fechamento de um restaurante que o atendia todos os dias, né? E aí eu faço um comparativo aqui com a própria instituição tutora, que é o FMT, que pagou um valor de R$300, né, com relação a esse apoio emergencial de alimentação. Então, cada instituição chamou de um jeito. Tem edital emergencial COVID, apoio emergencial à alimentação, complementar de alimentação. Ressalto mais uma vez que cada instituição trabalhou com o valor que tem frente ao número de estudantes a serem atendidos. Obviamente, a nossa tutora tem um número muito maior de estudantes a serem atendidos, mas eu trago aqui só como um contraponto com relação a este atendimento emergencial e efetivo para os estudantes que estavam passando naquele momento. Imagina você ter um lugar para se alimentar, né, fazer as 3 refeições a um valor compatível e no outro dia esse lugar está fechado, né. Então, além de todas as situações emocionais que uma pandemia nos traz, foi uma situação que a equipe resolveu de uma maneira muito importante. Agora, nós temos um outro edital, com um valor um pouquinho menor que esse, mas ainda compatível com as necessidades apresentadas. Pode baixar, Pri.
Aqui um outro, né, que é da Universidade Federal do Paraná, que chamou Auxílio Refeição Emergencial e fez um pagamento de R$ 250 mensal aos seus estudantes. E olhem lá o destaque, prestação de contas, né, do Auxílio Refeição Emergencial. Pode passar, Pri. Bom, estruturação da unidade PROES tem sido pensado e conduzida, desculpa, teve um erro ali, de forma a garantir um melhor ambiente de trabalho à equipe. Então, houve uma manutenção predial onde funcionava o NEAT. Então, quando do nosso retorno presencial, quando isso for possível, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis funcionará junto ao NEAT, claro que dividindo, né, as ações, mesmo porque o NEAT é uma das gerências dessa Pró-Reitoria. E nós estamos, então, estruturando essa unidade para que tenhamos um ambiente mais acolhedor, né, em todas as nossas ações. Existem diversos movimentos no sentido de garantir uma equipe adequada ao atendimento de todas as demandas. No caso do atendimento aos estudantes, ainda temos lacunas importantes a serem preenchidas. Ainda não temos psicopedagogos, ainda não temos intérpretes de Libras suficiente, ainda temos somente um assistente social, ainda temos psicólogos em número reduzidos, ainda não temos uma pessoa, um contador ou um técnico em contabilidade que possa trabalhar com os números adequados aos nossos relatórios nacionais, aos nossos índices, né, de atendimento a esse recurso. Então, muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas, e aos poucos nós estamos conseguindo avançar, não no tempo e na hora que gostaríamos, mas deixo aqui registrada também a importância de uma equipe consolidada para a aplicação coerente, para a realização coerente da política estudantil na nossa universidade. A equipe PROES tem foco nas instituições que geram resultados adequados e dentro da realidade. Então, o nosso foco é alto, né? Nós queremos levar a UFR ao patamar das instituições que fazem esse atendimento aos estudantes da maneira mais adequada possível. E mesmo essas instituições, historicamente, que possuem muitos destaques nacionais, elas ainda repensam o tempo todo essas políticas, né? O que também nos dá um acalento, né, de sabermos que somos uma instituição que estamos ainda ali na fase embrionária, mas já focando naqueles que são grandes e naqueles que atendem adequadamente os seus estudantes. A equipe é representada em todas as instâncias que estão construindo a nova universidade, então todas as comissões possíveis e imagináveis nós temos representantes a fim de dialogarmos, discutirmos e fazermos ser representados, né? Tanto na extensão, na cultura e nos assuntos estudantis. É muito importante que a instituição reconheça a importância desses pilares, né, e nós estamos trabalhando para isso. A manutenção predial do RU e da CEL é um marco essencial para o melhor atendimento, já disse, os prédios estavam em uma situação muito, muito complexa, até de riscos, inclusive, né, então foi um momento coerente para fazermos essa manutenção adequada para melhor atendê-los no retorno presencial. Pode passar, Pri. Então, essa responsabilidade compartilhada é um conjunto de atribuições individuais e coletivas que buscam atingir os objetivos comuns, quais sejam recebê-los bem, apoiá-los na permanência, né, durante a graduação, e atingirmos o objetivo final, que é a conclusão do seu curso de maneira adequada. Pode passar, por favor. Então, eu elenquei aqui alguns critérios, poderíamos falar de muitos outros, né? Mas eu elenquei alguns critérios importantíssimos para que vocês estejam conosco. Quando eu digo vocês, são todos vocês, coordenadores, professores, estudantes, né? Mas principalmente vocês, estudantes, no sentido de melhorar a nossa rotina, apoiar a nossa equipe e valorizar aquilo que está sendo feito com relação às políticas estudantis. Primeira coisa, estejam atentos às mudanças no cenário nacional, da política nacional estudantil e participe de organizações estudantis que ajudam a promover esse enfrentamento. É visível nas discussões de pró-reitores, tanto regional como nacional, esse enfraquecimento, né, das organizações estudantis. E isso tem feito muita falta.
né? Assim como essa dificuldade de aproximação dos estudantes das nossas ações em momentos como esse, por exemplo, que entendemos, né, que o horário não foi tão compatível, mas precisamos que os estudantes estejam mais próximos. Conheça, participe e valorize a política estudantil da UFR, conheça como ela está sendo construída, por que ela está sendo construída, né? Nós estamos com algumas metas aí para deixar esse processo também muito mais democrático e transparente, com criação de núcleos, com criação de câmaras, estejam presentes nesses espaços discutindo conosco. Conheça os programas e projetos desenvolvidos na sua instituição. Nossa, saiu muitos errinhos aí de português, mas foi a correria, viu, gente? Peço desculpa. Busque compreender como se dá o fluxo de atendimento às suas demandas, isso é muito importante. Então, nós recebemos, assim, Priscila passa a maior parte do tempo do dia dela respondendo perguntas que, se o estudante fosse atrás ou compreendesse no primeiro momento como que se dá o fluxo desse atendimento, compreender mesmo, não é simplesmente não aceitar, você só aceita o que você entende, que você compreende. E quando você não faz isso, você esmaga uma estrutura que já está pequena, que já está sofrendo com tantas demandas. Então, é importante que vocês compreendam por onde que eu devo começar, com quem que eu preciso falar, qual e-mail pode me atender? Hoje nós estamos expandindo o número de e-mails dentro da Pró-Reitoria. Hoje, para cada coordenadoria, nós temos um e-mail, para cada gerência, nós temos um e-mail. Então, não precisa mais encaminhar todos os e-mails para a Proes, né? Você pode encaminhar para a Proes pedindo, inclusive, os outros e-mails. O Tiago já colocou no chat dele, os demais coordenadores e gerentes que puderem também colocar, façam o mesmo. Enfim, mas isso está muito... nós estamos também tentando cuidar melhor da página da Proes na UFR, para que essas informações estejam lá, e para que vocês verifiquem qual é o primeiro caminho, a primeira pessoa, o primeiro contato que você vai ter frente à sua demanda. Uma vez contactado, tem um pouco de amorosidade e paciência, porque ela será resolvida no tempo em que a equipe conseguir resolver, mas a gente não deixa a demanda para trás, né? A gente não... tem todo o cuidado possível para a sua demanda ser atendida. Só que a sua demanda não é única. Ela é uma dentre centenas que nós recebemos diariamente. Leia atentamente os editais antes de buscar respostas junto à equipe Proes. Os editais, eles são diferentes, né? Eu acho até que eu coloco isso, lá, ó. Atente-se ao fato de que um edital não é idêntico ao anterior, né? Então, assim, nós temos uma demanda muito alta de processos inteiramente incompatíveis com a análise. Se nós fôssemos utilizar criteriosamente, à risca, o que preconiza o próprio decreto, a gente simplesmente indeferido, seria a nossa palavra, a gente colocaria indeferido, né? Porque... por exemplo, agora do edital 6, de 141 processos, quase 100 estavam inadequados. E por que estavam inadequados? Porque o estudante foi lá nos anexos, preencheu os anexos e colocou. Quando colocou, né? Então, a formação de um estudante universitário, e mesmo o apoio que está ao redor dele, ele começa pelo zelo das suas próprias ações, né? Então, quando você necessita de uma demanda, e nesta demanda existe um documento que vai te direcionar, é o mínimo que você e quem está ao seu redor precisa fazer, ler o documento, né? Porque lá estão todas as respostas, e se não tiver, e a sua sugestão for coerente, nós vamos retificar, a gente não tem problema em retificar o edital, se a sugestão for coerente. Mas essa questão da não leitura do edital, ela tem trazido muitos problemas para a equipe, porque enquanto nós estamos avaliando diversos processos que foram construídos de maneira inadequada, tem algumas outras demandas importantíssimas aguardando as mesmas pessoas. E nós não somos duas, nós não conseguimos atender tudo ao mesmo tempo. Então, ao passo que você não se responsabiliza por sua parte, você está atrapalhando o fluxo de um atendimento de outra pessoa que também está precisando, ou você mesmo. Porque às vezes você está no edital, mas você também está em outro edital aguardando um atendimento, e nós temos uma única assistente social que está olhando o seu processo, que foi construído de maneira inadequada,
e o seu outro processo, que talvez esteja no fluxo correto, está aguardando a mesma pessoa para avaliar, tá? Então, por favor, leiam o edital por completo, leiam ele de forma atenta, né? É óbvio que alguns termos, algumas denominações, elas são difíceis mesmo, principalmente para aqueles que estão fazendo isso pela primeira vez. Aqueles que têm dificuldades, né, com relação à própria interpretação ou à própria adesão ao material, nós também já temos nos próprios editais os caminhos apontados do que fazer, tá? Então, vocês podem também buscar essas informações. Então, ressaltando, leia atentamente, e um edital, gente, não vai ser igual, mesmo que o nome for igualzinho, inclusão digital, internet e compra de computadores, o corpo do edital vai ser diferente. Então, a Priscila recebe dezenas de e-mails, mas eu não posso simplesmente renovar, mas eu não já estou aí, mas vocês viram como funciona, né, anteriormente, tudo tem que ser acompanhado e auditado. Então, a gente até escuta isso de outras pessoas, de outras unidades. Mas por que tantos editais? Mas por conta das especificidades, né? Porque nós temos toda uma estrutura documental, toda uma estrutura legal para seguir, tá? Comprometa-se com o recurso público que você recebe e realize sua prestação de contas quando solicitado. Dos 151 estudantes lá da compra de computadores, 4 estudantes, se eu não me engano, não fizeram a sua prestação de contas adequadamente, né? E aí me entristece bastante quando algumas pessoas viram e falam, nossa, só 4 de 151? Não, gente, tem que ser os 151, porque os 151 receberam R$ 1.400, né? E ele recebeu com uma finalidade, que é ter o seu computador, porque ele apresentou uma documentação dizendo que isso está atrapalhando a sua graduação. Então, o estudante que não presta contas daquilo que recebe quando solicitado, ele terá as suas informações, a informação da sua não prestação de contas registrada no registro escolar, e quando ele for receber o seu diploma, ele vai ter que primeiro regularizar esta pendência, né? Porque todos sabem que com pendência junto ao registro escolar, você não recebe o seu diploma. Para além disso, a depender do que acontecer com a prestação de contas, o estudante pode responder por um processo administrativo discente, né? E nós já tivemos, inclusive, casos de denúncias em que isso pode, inclusive, extrapolar o âmbito jurídico das próprias resoluções internas. Então, é importante que vocês saibam, estou recebendo um auxílio para moradia, eu vou utilizá-lo para moradia. Estou recebendo um recurso para inclusão digital, vou utilizá-lo para isso. E quando houver a necessidade, né, for apresentada a necessidade pela equipe da prestação de contas, ela deve ser executada. Pode passar, Pri, por favor. Aqui, então, rapidamente, os editais, né, que nós os editais vigentes. Então, estudantes que receberam auxílio moradia devem realizar a prestação de contas, que foi o que eu acabei de dizer. Esse levantamento nós não finalizamos, mas também tivemos muitos estudantes que entraram com essa prestação atrasado, que depois vai ter que voltar para o fluxo contínuo, alguns que não apresentaram, simplesmente não apresentaram, e isso tudo vai fazendo com que os registros sejam realizados dentro da PROES e o estudante possa ter problemas depois, tanto para conseguir novos auxílios e recursos, quanto para receber o seu diploma ao final da sua graduação, tá? Convocatória para ocupação de auxílios, daqueles que estavam em lista de espera, pode passar, Pri, por favor. Edital de cadastramento de estudante para programa de assistência estudantil, que é o que a gente chama de fluxo contínuo, tá? Então, atente-se também para o fato de que todos os nossos editais têm um cronograma. Por exemplo, o cronograma dele vai até o final do ano, né, mas é importante que você entre com essa solicitação no período correto, senão você vai passando para os próximos períodos, e que, uma vez estruturado o processo de maneira adequada, no período adequado, você pode aguardar, porque a avaliação está sendo feita para a equipe e você terá a sua resposta. Próximo, Pri.
Aqui é também só para mostrar para vocês que alguns dos nossos editais, eles têm retificação, e quando essa retificação ocorre, ele vai para o mesmo instrumento de publicação, ou vai para o site, vai para os e-mails, tá? E é importante também ficar atento, porque às vezes essa retificação pode incluir um grupo, ou pode mudar o percurso da documentação apresentada. Pode passar, Pri. E aqui, especificamente do edital 6, né, então, teve algumas alterações, porque chocou o cronograma do edital 6 com o edital de fluxo contínuo, a partir do mês de junho, tá? E aí, é importante que vocês vejam lá no edital este cronograma, e também que vocês sempre estejam atentos à relação de documentos a serem apresentados. Vou bater mais uma vez nessa tecla, porque nós não estamos vendo essa corresponsabilidade na apresentação desses documentos. Está tendo um retrabalho imenso com a equipe, a ponto de que, pautados no decreto em todos os critérios que nós precisamos seguir, e também, claro, ao tamanho da equipe que nós temos, a gente pode começar a simplesmente indeferir, e é um caminho que a gente não quer chegar, a gente quer, de fato, trazê-los para o comprometimento de apresentar as documentações de forma adequada, pensando em tudo que foi falado no início dessa nossa conversa. Pode passar, Pri, por favor. Outro edital, renovação de vínculo, né, e também o suplementar de alimentação. Então, todos aqueles estudantes que receberam até agora o complementar de alimentação, via instrução normativa no semestre passado, porque a instrução dizia respeito ao semestre passado, precisa atentar-se para esse novo edital e para toda a documentação que ele está, né, pedindo, e também para as análises dos processos para continuar o recebimento deste auxílio. Pode passar, Pri. Então, os desafios do planejamento de 2021 são imensos. Todos esses editais que estão em andamento, eles estão ameaçados, né? Todos os auxílios, todas as bolsas, a depender de quando essa aprovação vai sair e de como ela vai sair. Obviamente, nós temos os pilares, né, que são os programas essenciais dentro da Pró-Reitoria, dentro da Coordenadoria de Assuntos Estudantis, principalmente, claro, os pilares que você já conhece: moradia, alimentação, complementar, tudo aquilo, e nós estamos, então, obviamente, que iremos priorizar esses programas, caso isso seja necessário, tá? Pode passar, Pri. Então, nós temos um planejamento prévio aí, que já foi replanejado umas 3 vezes de dezembro para cá, né, e que ainda está sob análise da própria equipe, e, obviamente, ainda será submetido ao nosso Conselho Superior, quando este orçamento, essa lei orçamentária, for de fato aprovada. Então, esse valor, ele não é o valor final, né, porque a gente só sabe isso quando o documento vem, mas nós trabalhamos no sentido de retorno do restaurante universitário no segundo semestre, que não sabemos mais se será possível, dadas as condições sanitárias. Uma vez não sendo possível, esse valor vai sendo replanejado, né, para garantir as outras situações frente à pandemia e também ao atendimento dessa política. Nossa meta, assim, número 2, né, ali junto com o restaurante, é a manutenção das bolsas e auxílios vigentes, a manutenção das bolsas de pesquisa e extensão, a contratação de profissionais que deem suporte a essa política, tá? A Lenir já é um desses exemplos, mas a gente precisa ampliar. Sem equipe, não há política aplicada de maneira correta. Apoio a projetos de arte, cultura, esporte e lazer, que nós temos uma previsão, mas está muito, muito prejudicado pela situação da pandemia, ainda assim estamos tentando. Edital de apoio à inclusão e acessibilidade, que o professor Tiago, inclusive, já me mandou, mas eu não consegui ainda finalizar a análise, mas nós estamos aí em vias de lançar. Edital de apoio à atenção à saúde mental, contratos com relação ao segundo semestre, se necessário, para a participação de reuniões e eventos essenciais para a discussão das políticas nacionais regional e também em âmbito nacional. Manutenção predial dos espaços acadêmicos, a finalização, a casa do estudante, para quem reside lá ou quem conhece, vai ver
que depois dessa primeira manutenção, os outros problemas, assim, é igual qualquer tipo de casa, né? Quando a gente começa uma manutenção, aí sim você vê quais os problemas que estão apresentados. Então, nós estamos focados em uma segunda etapa dessa manutenção. Também estamos envolvidos, tentando, pelo menos já fizemos um planejamento de compra de material para acessibilidade, para cultura e esporte também, tá? Volto a ressaltar, esse é um planejamento prévio, ainda não aprovado pelo nosso conselho, portanto, ele poderá ser reformulado, dada a aprovação final do nosso orçamento, que não está em vigência ainda, como vocês viram lá anteriormente, está ainda sob análise. Pode passar, por favor. Então, é isso. Desculpe se eu demorei, mas eu acho que era um panorama essencial para a gente conversar nesse primeiro momento. E eu termino com uma frase de Paulo Freire, que educação não transforma o mundo, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E é isso que nós desejamos, que todos compreendam as políticas estudantis, por favor, não como repasse financeiro, mas como um processo de apoio educacional, para que as pessoas saiam, de fato, transformadas, e que essas pessoas tenham, de fato, uma transformação lá fora, sendo, de fato, incluídas, né, em um contexto de trabalho, em um contexto em que elas consigam realizar os seus sonhos, porque só sendo feliz no que você faz, você vai fazer bem, como nós da equipe ProS estamos tentando fazer o melhor para que essas políticas aconteçam. Obrigada. E estamos aí à disposição para as perguntas. Muito obrigada, professora Claudineia, pela excelente apresentação. Agora eu deixo o espaço aberto a todos e todas estudantes que tenham algum questionamento para fazer acerca do recurso PNAES. Fiquem à vontade, vocês podem fazer a inscrição de vocês aqui pelo chat, e a gente vai fazendo as indicações de quem fala. Depois de uma apresentação dessa, né, ninguém nem teve dúvida, né? Eu vou falar igual a gente fala, né, colegas, professores, ou foi muito boa, que todo mundo entendeu, ou foi muito ruim, que deu um nó na cabeça de todo mundo, né? Mas, gente, podem perguntar, ou sobre o recurso, sobre os editais, ou sobre o fluxo, ou sobre recursos finais, né, que é o nosso tema. Inclusive, tem muita coisa que, às vezes, os estudantes procuram a gente, né? Será que eu tenho direito? Eu posso participar? Então, pensem nesse momento. A gente, inclusive, conversou muito antes da gente marcar esse momento de esclarecimento sobre recursos penais, e a gente resolveu não colocar no YouTube justamente para que vocês, estudantes, se sentissem mais à vontade, não se sentissem tão expostos, né? E pudessem se sentir mais acolhidos nesse debate, para poder questionar. Então, fiquem à vontade, só não pode tirar a roupa, gente. O Vinícius está falando aqui no chat que nenhuma dúvida, por enquanto elas vão surgindo no caminho. Eu não sei se o Vinícius é calouro, né? Mas, assim, realmente... ele é calouro, imaginei. Então, assim, gente, para vocês calouros que estão aqui nessa sala e também para aqueles que vão, né, assistir essa gravação, é assim mesmo, vocês vão ficar muito confusos nesse momento. Nós recebemos diariamente muitos e-mails, por isso que a gente precisa de equipe, gente. A gente recebe muitos e-mails que são para a ProEG, e não para a ProS, né? Então, e-mails perguntando de matrícula, e-mails perguntando disso, daquilo. E a gente entende, principalmente se for de calouro, né? Porque misturam mesmo as coisas, e é por isso que esses momentos são tão importantes, viu, Vinícius? Então, caso as dúvidas se apresentem, vocês podem entrar em contato e leiam, tá? Sempre. Professora Claudineia, chegou uma pergunta aqui agora, me desculpa, te interrompi? Não, era isso mesmo, era só isso. Chegou uma pergunta aqui da Luana Neves Nogueira.
por que o auxílio à inclusão digital é de R$ 70? Então, esse valor, ele foi amplamente debatido à época, no início da pandemia, com relação a um custo real, né, para que a universidade conseguisse fazer gestão, mas que atendesse também, pelo menos de forma, com a qualidade adequada a esse acesso. E nós temos uma pró-reitoria de tecnologias aqui na instituição. E quem chegou a este valor, primeiro ao valor de R$ 50, e depois aprovou também o aumento do valor para R$ 70, foi a equipe técnica dessa pró-reitoria, que eles sim entendem que é um valor compatível com um pacote de dados que permite uma acessibilidade adequada. Então, foi por isso. E é o valor também, se você pesquisar, que é pago pela maioria das instituições no Brasil, e está entre os maiores valores, porque alguns mantiveram R$ 49,90, alguns mantiveram 50, outros aumentaram para 60, e nós aumentamos para 70. Por nada, Luana. Mais alguma pergunta? Ou alguma questão que a equipe também queira colocar? Só não vale desabafo da Priscila. O acesso para a casa do estudante é via edital também, sim. Raiza, me corrija, por favor, mas o acesso à casa do estudante é pelo edital de fluxo contínuo, né? Então, no edital de fluxo contínuo, que tem aí a duração, como eu mostrei lá no cronograma, do ano inteiro, né, com datas específicas, você faz lá a apresentação da sua documentação, que vai ser analisada pela nossa queridíssima e expert assistente social, e ali também, naquele momento, você vai indicar quais são os auxílios que você necessita, dentre eles o auxílio moradia, e aí a equipe vai, então, te indicar o melhor caminho, né, que é, então, o atendimento a essa necessidade via casa do estudante, e em alguns casos, em pagamento em pecúnia. Raiza, se você quiser também completar a resposta, fique à vontade. É isso mesmo, professora, que você colocou, o acesso pelo edital, e nós priorizamos as vagas na casa do estudante, né, primeiramente, antes de deferirmos o valor em pecúnia, né, a fim de poder fazer o uso mesmo deste recurso que a universidade oferece, que não são todas as universidades que possuem a casa estudantil. Então, a gente sempre vislumbra a casa, né, como a primeira opção desse estudante que está vindo de fora, né? Primeiro, também por ser próxima à universidade, né, e contar com todos os recursos, internet, sala de estudos, né, e demais situações que o aluno necessita. Mais alguma pergunta? Eu fiquei pensando aqui, agora eu me relembrei de um bate-papo que nós tivemos alguns dias atrás, e nós falamos um pouquinho da PROES, da PROEG, e me lembro da professora Luciane falando sobre a pecúnia, e eu lembro de alguém me perguntar depois, né, foi um estudante que encaminhou para mim uma pergunta, na sequência, né, depois que acabou, e o estudante perguntava o que era esse pagamento em pecúnia. Então, se alguém tiver dúvida aqui na sala sobre o que seja esse pagamento em pecúnia, tá tudo bem sobre isso, pessoal? Os estudantes que estão conosco entendem o que significa o termo? Pagamento em dinheiro, é o repasse financeiro, né, em dinheiro. E é interessante mesmo, porque quando eu cheguei, eu também perguntei para o Rafa, o que é pecúnia mesmo?
E então é o repasse, né? Então a casa do estudante seria um atendimento que você vai ficar lá na casa, né, com toda essa condição que a Raiza já falou, e que nós estamos também tentando melhorar ainda mais, e alguns outros auxílios, eles são pagos por repasse financeiro em conta, então, que foi outra coisa que eu não lembro quem falou lá naquela live de acolhimento, abra uma conta, né, e isso é importante mesmo, gente, porque todos os editais a gente precisa da foto do cartão, né, dos dados da conta bancária, que é outra coisa que alguns estudantes também questionam, por que eu já mandei meu cartão no outro edital? Gente, o que mais acontece é mudar de conta, é a conta fechar, é mudar de agência, aí a folha de pagamento já foi, aí quando digita o número está errado, vocês não imaginam a rotina. Então, todo edital, sim, nós pediremos novamente a foto do seu cartão. E aqueles que não têm a conta, que são calouros, abram a conta imediatamente, porque em algum momento você pode precisar, seja com relação aos auxílios ou seja com relação às bolsas, né? Porque os editais também de pesquisa e extensão, todos eles têm essa solicitação. E aí tem uma outra pergunta no chat, que é, o acesso à casa do estudante é só para os de fora? Não. O acesso à moradia é só para os de fora? Raiza, por favor. Certo. Sim, o auxílio moradia, sim. O auxílio moradia é para os estudantes que vêm de outras regiões, seja próximas, né, à cidade de Rondonópolis, mas de outros estados, que solicitam, né, que tem o perfil de um salário mínimo e meio de renda per capita, e solicitam os auxílios da assistência estudantil, né, que necessitam desse apoio da assistência estudantil para se manterem aqui na cidade da sede, né, da UFR. Então, não é, de repente, para aquele estudante que mora aqui na cidade com a sua família e paga aluguel, tá? O recurso financeiro da moradia, seja a casa do estudante, ou seja, o valor repassado, né, na conta do estudante, não é para o estudante natural aqui de Rondonópolis, tá? Ou que, de repente, ele decidiu sair da casa dos pais e morar sozinho. Ou, de repente, ele mora com a família num lugar mais distante da universidade, quer vir morar mais próximo. O auxílio moradia não vai atender essa necessidade, tá? Ele vai atender o estudante que vem de fora estudar aqui em Rondonópolis e que não possui aqui na cidade nenhum parente, né? Seja aí de primeiro grau, segundo grau, né? Que não tem parentes aqui na cidade, tá bom? E aí, aproveitando até essa fala da Raiza, e também trazendo para o contexto de pandemia agora, com os editais vigentes, também tem muito essa situação, mas eu pago o aluguel, mas agora na pandemia é preciso estar morando no município, né? Então é preciso comprovar, depois, na sua prestação de contas, você vai ter que apresentar o contrato, né, deste aluguel, você vai ter que apresentar os recibos de pagamento mensal, né? Então, este é um auxílio voltado para o atendimento desses estudantes de fora que precisam estar aqui no município para realizar as suas atividades, como a Raiza bem ponderou. Mais algum questionamento? Alguém da equipe quer fazer mais alguma colocação? Obrigada, professora Ana Cristina. Bom, pessoal, então, como eu disse, acho que esse é a segunda ou terceira vez que nós estamos nos vendo, né, em ambientes como esse. Como a Ana Paola falou, um dos motivos de não transmitir diretamente a live foi, de fato, deixar um ambiente mais tranquilo, né, porque a gente sabe que para a maioria de nós, e eu me incluo, essa história de transmissão ao vivo, assim, dá uma certa, meu Deus, quem está lá, dá uma certa ansiedade, a gente quis tirar isso, obviamente que a gente vai transmitir depois, porque quem está lá fora também não pôde, por motivos vários, né, nós estamos já com o semestre em andamento, eles também precisam ter acesso a esse material, né.
mas nós temos intenção de termos esse bate-papo sobre diversos outros assuntos, né, sobre inclusão e diversidade, sobre a questão da saúde mental, que as meninas já estão carinhosamente organizando várias coisas, sobre os editais, que hoje a professora Luciane e eu já ficamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né, então, dentro das nossas possibilidades, né, e nós vamos aí estarmos o tempo todo convidando para que vocês estejam conosco, dialogando sobre as nossas ações, né, e sugerindo, por que não, nós estamos também a equipe, é uma equipe muito, com o coração muito aberto, com a cabeça muito aberta às sugestões, né, e, claro, mas sempre, sempre, sempre lembrando e relembrando que a responsabilidade é de todos nós, né, então, se nós tivermos sucesso lá no final de 2021, com as nossas ações, todos nós somos responsáveis, se nós não tivermos sucesso e nós tivermos corte de recurso ou coisas assim, todos nós também seremos responsáveis, né, então, gestão, a própria equipe e também os estudantes, né, então, agradeço imensamente a equipe da coordenadoria, agradeço imensamente a professora Ana Paola, que está aí nesses desafios digitais, sempre nos ajudando, nos empoderando. Agradeço a presença da professora Ana Cristina, mais uma vez, conosco aqui, e espero que tenhamos várias outras oportunidades de diálogo, né, e estamos lá, então, voltando, correndo, não hoje, né, porque já está indo, apesar que lá na Proesse a gente passa muitas vezes das 17, mas voltando para as nossas demandas, que são muitas, né, estamos com muitos editais rodando ao mesmo tempo, e aí com os resultados tendo que ser publicados no dia e na hora certa, tá? Então, obrigada, gratidão a todos, e até a próxima. Então, dou por encerrada essa live de esclarecimento acerca do recurso PNAES. Agradeço todas e todos por terem entrado aqui na sala, participado conosco, aqueles que entraram no início e ficaram até agora. Agradeço também aqueles e aquelas que entraram já no finalzinho para poder pegar esse bate-papo. Lembrando a todos vocês que eu vou colocar a gravação desse vídeo no YouTube da Proesse e também vou disponibilizar no YouTube da Universidade Federal. Assim que o link estiver pronto, a gente disponibiliza nos canais, e se vocês puderem, a gente gostaria que vocês compartilhassem com seus colegas de sala, com as suas colegas, para eles poderem conhecer um pouquinho mais do trabalho da equipe CAI da Proesse. Muito obrigada a todos e a todas, até a próxima.